Fala, galera. Nessa questão da UFG, ele diz que eu tenho uma circunferência de raio 3 centímetros que está inscrita num triângulo ABC, cuja hipotenusa mede 18. E a primeira pergunta que ele faz para a gente, deixa eu marcar a hipotenusa, né? Aqui em cima, essa medida é 18. E a primeira pergunta que ele faz para a gente é qual é a medida, qual é o comprimento da circunferência que circunscreve o triângulo ABC. Acho que a gente precisa primeiro notar que a circunferência que circunscreve o triângulo ABC não é a circunferência que está desenhada. A circunferência desenhada é a circunferência que inscreve o triângulo ABC. Quem inscreve está dentro, né? Quem circunscreve está por fora. Essa circunferência está dentro, então ela é circunferência inscrita. Ele quer o comprimento da circunferência que passa ao redor do triângulo. E para isso, eu vou fazer uma óbvia aqui embaixo, bem rapidinha, para te lembrar de uma propriedade importante que envolve circunferências e triângulos inscritos dentro dela. Porque, veja, ele não deixou muito explícito isso, né? Ele falou, inscrita num triângulo ABC. Mas quando ele usou a palavra hipotenusa, hipotenusa é lado de um triângulo retângulo, concorda? E se essa é a hipotenusa do triângulo, quer dizer que o ângulo oposto a esse lado é o ângulo reto. Então, né, ele não usou a palavra triângulo retângulo, mas quando ele falou de hipotenusa, eu sei que ele está falando, né, sobre um triângulo que é retângulo. E sendo um triângulo retângulo, se eu quero construir a circunferência que circunscreve esse cara, deixa eu tentar colocar ele, tipo, sei lá, aqui. Se eu quero colocar, né, se eu quero desenhar a circunferência que circunscreve esse cara, vamos pensar um pouquinho no que está rolando? Nem vou fazer uma OBS, não. Vou colocar isso daqui lá na resolução mesmo. Ó, vem cá. Esse vai ser o nosso item A. Então, esse é o triângulo ACB, que o exercício me mencionou, né? Essa medida do segmento AB é 18, que é a hipotenusa do triângulo. E esse ângulo de vértice C, que é reto, é um ângulo inscrito na circunferência. Todos os ângulos são, né? Já que a circunferência passa por todos os vértices. E sendo um ângulo inscrito, ele enxerga primeiro, né? Ele primeiro enxerga esse arco aqui. Esse é o arco, que é o pedaço da circunferência que está dentro do ângulo de vértice C. E como o ângulo inscrito na circunferência tem metade do tamanho do arco, quer dizer que esse arco mede 180. O arco mede 180 graus e a circunferência inteira tem 360. Pô, esse arco é meia circunferência, né? E se uma corda divide a circunferência na metade, essa corda é o diâmetro. Então lembra que sempre que eu tenho um triângulo retângulo inscrito na circunferência, a hipotenusa desse triângulo é o diâmetro da circunferência, né? Então o centro da circunferência fica aqui no ponto médio. E o raio dessa circunferência necessariamente é 9. Quando o enunciado me pede o comprimento dessa circunferência, o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio. Se o raio é 9, isso daqui dá 18π centímetros. Essa é a resposta do item A. Beleza? Então era importante, né? O que ele queria saber se você se lembra, se você domina, é essa propriedade de que quando eu tenho um triângulo retângulo inscrito na circunferência, o diâmetro é a hipotenusa do triângulo. Beleza. Agora volta para a figura original do exercício, né? Que te dá a circunferência dentro, não a circunferência fora. Ele pede agora o perímetro do triângulo ABC. Então, se esse item está focado na circunferência inscrita, vamos pensar no que essa circunferência faz. A circunferência inscrita tangencia os lados da figura. Você sabe, está cansado de saber, que quando você ouve a palavra tangencia, o que você tem que fazer? Você tem que ligar o centro no ponto de tangência e marcar o ângulo reto. Mas não é só nesse ponto de tangência. São 3 pontos de tangência, já que a circunferência tangencia todos os lados. Tem ponto de tangência para cá, para lá e para lá. Perfeito. Perfeito, perfeito. Para cá e para lá também. Todas essas medidas aqui são raios dessa circunferência, né? E aí vamos começar a pensar no que está rolando aqui nesse exercício.
eu formei aqui no vértice do ângulo reto uma figura que é peculiar para dizer o mínimo, né? É um quadrilátero, então eu sei que a soma dos ângulos é 360 graus. Já estão marcados 3 dos ângulos que são retos, né? 3 vezes 90 dá 270 graus. Para eu completar a soma de 360, tá faltando um outro ângulo reto aqui. Ah, Vitor, então essa coisa que eu desenhei aí é um retângulo, certo? Você está correto, é um retângulo. Por que é um retângulo? Porque tem 4 ângulos retos. Só que esse retângulo ele é especial, porque essa medida de largura é R, e essa medida da altura é R também. Pô, um retângulo em que a largura é igual à altura é um quadrado, né? Então essa figura aqui do cantinho é um quadrado, certo? Então a medida desse segmento que vai de P para C e do segmento que vai do C para o Q é igual a R. Perfeito. Então já consegui associar o raio dessa circunferência, que é 3, aliás, né? Estou marcando como R, mas eu sei a medida desse cara. Esse cara mede 3. Ah, tá. Ficou melhor agora. Né? Então, se eu já consegui marcar esse negócio, o que eu vou fazer agora? Eu vou perceber que se eu tenho uma circunferência inscrita e eu tenho 3 pontos de tangência, tá na hora de aplicar o teorema do bico. De cada um dos vértices do triângulo partem 2 segmentos que são tangentes à circunferência, né? Que terminam aqui em 2 dos pontos P, Q e R. Tem esse par de segmentos verdes aqui embaixo, que medem 3. Tem esse par de segmentos azuis ali em cima, cuja medida eu não sei qual é. E tem esse par de segmentos vermelhos que vem para cá. Então tá bom, eu não sei muito a medida das outras coisas que aparecem aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse cara de x, por exemplo. Eu vou perceber que o teorema do bico me garante que essa medida x também aparece no R. Aí eu vou olhar com cuidado agora para a hipotenusa e vou pensar. A hipotenusa inteira mede 18. Se eu separei um trechinho azul que mede x, esse trechinho vermelho vai medir 18 menos x, que é todo o segmento, né? AB, toda a hipotenusa, menos a parte que não está contida, que não faz parte do segmento vermelho. E pelo teorema do bico, esse 18 menos x também aparece aqui. Poxa, eu consegui mais longe do que isso? Não consigo. Né? Quer dizer, até consigo se eu for usar coisas mais avançadas. Por exemplo, eu posso fazer Pitágoras agora no triângulo, né? Para a gente conseguir, talvez, descobrir a medida desse x. É uma ideia. Mas não quero fazer isso não. Sabe por que não? Porque a minha ideia é simplesmente calcular o perímetro. O perímetro não é a soma dos lados. Então eu vou dizer que o perímetro vai ser x mais 3, que é o lado da esquerda, mais esse pedaço grandão, que é 3 mais 18 menos x, mais a hipotenusa, que é 18. Esse é o perímetro. Ah, mas Vitor, você não sabe quem que é o x. Não sei. E nem preciso saber, porque o x corta. Esse x daqui vai embora com o menos x que está ali. E aí eu descubro que esse perímetro vai ser 6 mais 18 vezes 2, que é 36. 6 mais 36 dá 42 centímetros, que de fato é a resposta aí desse item B. Tá bom? Então, item A, propriedade de triângulo inscrito. Item B é uma aplicação aí do teorema do bico. Eu espero que você tenha entendido. Até a próxima.